continue nos abençoando, abrindo nossa mente e nossos corações. Nós vamos falar hoje sobre o tema do outro lado da cruz. E o Espiritismo, ele vem cumprindo uma função muito especial para todos nós. Principalmente quando ele faz com que nós percebamos, dentro do mundo em que vivemos, dentro desse ciclo de desafios, de conquistas, de oportunidades, ele vem nos propiciando uma ampliação da nossa visão. A doutrina nos ensina que o céu está aqui, mas também, para alguns, o inferno também está. Tudo muito próximo de nós. E é preciso que nós refinemos o nosso olhar, a nossa percepção, para que nós possamos perceber os detalhes que ocorrem simultaneamente na nossa vida, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E a cruz é um símbolo muito emblemático na história da humanidade. No primeiro momento, ele nos traz um certo constrangimento, porque logo nos reportamos ao Calvário, à crucificação de Jesus, mas muito tempo antes, a cruz era utilizada como uma forma de desconectar a Deus. Os egípcios, os sumérios, os indianos utilizavam a cruz para isso. Mas também os persas, há 6.000 anos antes de Cristo, os babilônios, utilizavam, então, a cruz como um instrumento de tortura. De muita tortura. Contam os historiadores que daquela época era o instrumento de maior tortura. Até porque, em alguns dos casos, aquele que estava sendo torturado, quando era crucificado, levava alguns dias para morrer no corpo físico. Então, no primeiro momento, a cruz nos traz isso. Para algumas religiões, católicos, evangélicos, tem uma expressão, e para o Espiritismo também. Mas nós vamos buscar, dentro desse contexto, qual a representatividade desse símbolo, que é um símbolo que caminha junto com a história da humanidade. Bom, é importante nós reconhecermos que mesmo diante desse símbolo de tortura, quando ele é nos posto aqui na Terra, ele marca um fato, ele marca uma história e um ciclo muito importante. E esse ciclo, sim, também diz respeito a nós. Mesmo que eu não tenha o desejo de andar com uma cruz pendurada no meu pescoço, expondo o Cristo crucificado, mas isso não é só um símbolo, é um fato histórico de grande representatividade. Porque os eventos que circundaram a trajetória do nascimento de Jesus até o Calvário e a crucificação diz respeito a nós cristãos. E muitas coisas aconteceram aí. E geralmente, quando nós olhamos a cruz, nós olhamos sempre a frente dela. E pela frente, ela nos traz uma história de tortura, de dor, de injúria, com o próprio Cristo, um julgamento injusto, o abandono que ele teve na cruz, por muitos daqueles que o seguiam, a troca dele por Barrabás. Num primeiro momento, nós vimos sangue, dor, tristeza e até uma certa revolta de alguns. Mas o nosso convite hoje é para que nós possamos olhar por detrás da cruz. O contexto histórico evangélico
e cristão, aí diz respeito a nós, que aconteceu e ainda acontece por detrás da cruz. Porque Jesus disse que Deus é amor. E também fala em João que Deus, por amor a nós, deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não se percam e encontrem a vida eterna. Mas como a gente vai entender esse mistério da divindade com a crucificação do Cristo? Todo esse processo de tortura. Isso é algo que nos torna inquietos. Eu vou dizer para vocês, vou confessar, que quando eu busquei o Espiritismo e passei a ser espírita, eu parei de usar crucifixo, porque eu me sentia mal em trazer a ideia de Jesus crucificado no peito. E Divaldo fala isso nas suas palestras, que nós ainda, por não entendermos todo esse processo, carregamos um Jesus crucificado. Porque o vimos pela frente. Mas vamos buscar vê-lo por trás. Por que Jesus teve que morrer para nos salvar? Muitas doutrinas ensinam isso. Por que Jesus morreu por amor, dando exemplo para nos salvar? Essas questões, elas ficam lá no nosso inconsciente, no subconsciente, e às vezes nos traz uma confusão, e é isso que a gente vai falar. Bom, Emmanuel nos fala, e a doutrina nos ensina, que Jesus é o governador da Terra, que é um espírito de luz. É um espírito que, bilhões de anos antes da Terra existir, o Cristo já existia. E Jesus é o governador da Terra antes de vir para a Terra. E aí começamos a pensar por que o governador da Terra, do planeta, aquele que auxiliou os arquitetos celestiais a construir o nosso planeta, a preparar a vida humana, a vida dos animais aqui na Terra, por que ele sucumbiria em um processo no qual ele viria a trazer uma transformação de ideia em relação a Deus para nós? Quando nós colocamos isso já é um primeiro ponto de interrogação que vem à nossa mente, porque Jesus não cabe na nossa mente. É quase como nós querermos colocar um oceano num copo d'água. Não cabe isso. A nossa memória, a nossa razão, a nossa percepção não consegue conceber a grandeza de Jesus, a grandeza de um espírito desse. Então, Jesus, antes de reencarnar, ele vem com uma missão. Ele já sabia o que aconteceria. A crucificação era uma probabilidade, uma possibilidade. Porque dependeria de quem? Da forma da qual os homens da época aceitariam ou não a sua doutrina. E como a história nos conta, e o Evangelho nos conta, Jesus se colocou como luz, mas foi enxergado como uma ameaça. Quando eu iniciei falando de como o Espiritismo abre e amplia a nossa visão, nos mínimos detalhes, nós podemos, de forma análoga, com esse mesmo pensamento da grandeza de Jesus, entender que muitas das coisas que nos acontecem no dia a dia, nos segundos que respiramos, possam ter um sentido completamente oposto ao da nossa percepção. Porque para alguns, Jesus foi um fracassado, um derrotado, foi trocado, foi julgado, foi humilhado. Para alguns, Jesus foi isso. Mas para nós hoje, que depois de mais de 2000 anos, nos curvamos diante dos ensinos dele. Porque os impérios sucumbiram.
Pilatos, Caifás, os sacerdotes, todos os impérios sucumbiram. Mas Jesus, a cada tempo que passa, através do seu evangelho, a sua doutrina de amor, se torna um grande, de forma a fazer com que nós o buscamos. Então isso é interessante. O meu reino não é desse mundo. E isso reforça um pouco mais a teoria de que, se Jesus vem trazer o reino dos céus, e ele coloca isso na figura do amor, trazendo Deus como Pai, de bondade, de misericórdia e de perdão, ele traz uma legislação completamente diferente daquela que era aplicada na época. Ele vem contrapor o pensamento do homem da vingança, do ódio, da ganância, do poder, do olho por olho, do dente por dente. Ele veio reformar tudo isso. Eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei de Moisés, mas ele veio trazer uma nova legislação baseada no amor. E quando eu penso isso, senhores, eu penso que alguns de nós, em alguns momentos, voltamos na era primitiva, antes até da lei de Moisés, e pensamos de forma primitiva. Porque ainda, às vezes, nos pegamos com um sentimento de ódio. Se não de ódio, de vingança. Se não de vingança executada, mas a vingança em pensamento. Para vocês verem como esse é um processo demorado e sutil, há quanto tempo nós estamos aprendendo a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo? E ainda, quando menos percebemos, voltamos e somos o homem ou a mulher da qual não queremos mais ser. É preciso uma mudança de concepção. É como se eu estivesse aqui vendo o mundo, a matéria, mas sendo movido primeiro pelo reino de Deus. De tolerância, de misericórdia, de perdão e de amor. Isso talvez no primeiro momento não pareça tão fácil. Porque nós somos influenciados. E quando menos queremos, nós estamos fazendo aquilo do qual já decidimos que não é certo e não é bom para nós. Divaldo fala que pouco mais de 5% da nossa consciência é a luz que nos guia. Comparado a um iceberg, que 95% do bloco de gelo está submerso e 5% só está em cima do mar. Então, o nosso consciente, que é eu querer ser bom, educado, amoroso, correto, honesto, está dentro dos 5%. O 95% traz a nossa história, o nosso eu, os nossos costumes, as nossas dores, as nossas conquistas, os nossos inimigos, a nossa raiva, a nossa mágoa. E quando menos percebemos, somos tomados, porque 95% é muita força. Você já lembra daquela história que quando você menos percebeu, já fez? Você não queria dizer, mas disse. Você não queria fazer, mas fez. E geralmente movido pelo impulso e pelo instinto. Quando nós descobrimos essas coisas, nós podemos ficar de vigília, dar um tempo, raciocinar. Senhor, me ajuda, não no que eu quero fazer, mas no que eu devo fazer. Porque essas questões, elas nos complicam a vida. Elas nos afastam das pessoas. E elas afastam esse reino. Porque
como que eu vou viver num mundo vivendo o reino de Deus com tanta dificuldade, tanto problema, tanta briga, tanta guerra, tanto desgosto, tanta complicação? Então eu preciso entender essa dinâmica. A manjedoura que nós conhecemos, ela traz uma história simbólica a respeito do nascimento do Cristo. E nós enxergamos aí um processo do qual Jesus, então, nasce numa estrebaria, junto com os animais. E nós enxergamos aí o quê? Simplicidade, pureza, humildade. Mas a manjedoura traz um contexto maior. Não é a pobreza material, mas sim a riqueza espiritual. Emmanuel conta, por Chico Xavier, que a luta das trevas para que o Cristo não nascesse fez com que os arquitetos espirituais pensassem em reprogramar a vinda de Jesus para a Terra. Mas ele veio. Graças à causa da qual ele veio trazer para nós, ele veio. E algumas vezes nós enxergamos a manjedoura e nós queremos a manjedoura da humildade, da simplicidade. E nós queremos isso. Você quer ser simples? Você quer ser humilde? Você quer não sentir orgulho? Nós queremos tudo isso. Mas a nossa carne nos convida a outra coisa. A nossa carne nos convida ao luxo, ao poder. Às vezes, nós vamos numa festa e nos sentimos envergonhados porque a roupa do vizinho é mais bonita do que a nossa. Nós não colocamos o foco na oportunidade da vida e na oportunidade de estar na festa. Até porque, numa festa, é tanta gente que às vezes não estão nem olhando para nós. Mas eu vejo pessoas se frustrando por causa da condição física dela, por causa da condição de beleza, por causa da condição de cabelo. Esquece a essência. Mas não da simplicidade material, da simplicidade do espírito. E esse percurso que Jesus fez de simplicidade, ele traz para nós uma mensagem de que o espírito rico não precisa de beleza material. Que o espírito rico não precisa de status de poder. Que o espírito rico não precisa ser reconhecido e não deve ser reconhecido pela sua força através da boca. Mas o espírito rico é reconhecido através da sua coragem de se curvar diante das questões pequenas e grandes que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes, nós nos deparamos, por exemplo, em questões no dia a dia do trânsito, e nós falamos assim, tá vendo? Tá errado, me xingou e quer ter razão. Qual é o espírito pobre, qual é o espírito rico nessa história? Ou nesse contexto? O nosso desejo de dar uma resposta diferente já é uma grandeza de espírito. O nosso desejo de dar uma resposta diferente, sair dos costumes
e sair do estilo de vida que nós pegamos para nós. Então, Jesus, o governador, não vem subscrever a lei do Decálogo de Moisés, que traz os 10 mandamentos, mas ele veio renovar a lei. É um decreto novo, uma lei nova, uma lei de amor, uma lei de compaixão, uma lei de perdão. Na trajetória de Jesus, nós vamos ver inúmeros casos reais da renúncia de Jesus e da renúncia daqueles que o seguiam, acreditando nessa lei. Acreditando nessa lei. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre a prece, pedir e obtereis, e por diversos capítulos, ele vai ensinar como fazer a prece, a percepção sobre a prece, a forma de nós pedirmos, como nos colocar diante de Deus para pedirmos. Mas ele traz um último item, que é a felicidade através da prece. E quando nós lemos esse item, a felicidade através da prece, nós vamos entender o quê? Mas como eu posso ter felicidade através da prece? Ele começa o capítulo dizendo, Santo Agostinho, ó homens incrédulos, é preciso ter fé. Então você não pode fazer prece sem ter fé. Jesus coloca alguns requisitos da prece, para que nós nos recolhamos, para que a gente, antes de estar em prece, não está com o coração em contenda, sem perdão com os outros, e para que nós não critiquemos os outros, buscando enaltecer a nossa pessoa. São conceitos básicos. A doutrina, no Livro dos Espíritos, nos ensina que nós podemos, através da prece, pedir, adorar ou agradecer. Na maioria das vezes, nós nos colocamos em prece para quê? Para pedir. Algumas vezes, para agradecer. Mas a nossa conexão é tão falha, é quase como uma ligação de celular que tem pouco sinal. Como é que funciona? Não fica um monte de chiaço? A gente não fica com dificuldade de ouvir o outro? E às vezes o outro está falando e eu ouço ele, mas ele não me ouve? Então esse item sobre a prece, ele vai dizer que, através da prece, movido com fé, se nós nos mergulharmos dentro da prece, nós vamos habitar o mesmo mundo em que os anjos e os arcanjos transitam. E que a felicidade da prece está em nós poder ter essa certeza de estarmos nesse mundo ainda na matéria. Que a felicidade da prece está em nós sabermos e nos conectarmos com Deus de forma tão intensa que, independente do nosso pedido ser atendido ao nosso olhar, nós nos alegrar por sentir a proteção de Deus. Então, esse evangelho, esse decreto de amor, ele vem com esse objetivo, de nós nos mergulharmos nele de tal forma a quando exercitarmos um ato de amor, nós nos sentirmos alegres, felizes. Você já pensado? A gente renunciou. Veio alguém discutir comigo e eu renunciei. E eu digo, meu irmão, que Deus te abençoe. Meu irmão, que Jesus te abençoe. Primeiro, vai causar uma confusão na cabeça desse indivíduo. E segundo, vai ter um movimento diferente dentro de nós. Porque você vai perceber dois mundos. O homem velho, lutando para continuar a ser velho, e o homem novo, escalando uma montanha para poder ser novo. É preciso nos felicitarmos para entendermos e sentirmos o amor. Quando fizermos isso, nós vamos ser alegres aqui, diante da nossa condição. Aqueles que são pai, aqueles que são mãe,
uma das formas de doação maior é a paternidade e a maternidade. E isso nos causa uma alegria intensa, imensa. Mas quando nossos filhos vão crescendo e vão se tornando pré-adolescente e adolescente e jovem, já perceberam que a dinâmica muda? Quantas vezes nós pegamos pais, ou nós nos pegamos como pais, triste com os nossos filhos? Se não discutindo e brigando com nossos filhos, e muitos até amaldiçoando os filhos, renegando os filhos, por quê? Tomou banho e deixou a toalha no chão do banheiro. Comeu e não limpou o prato. Cláudio tem razão, ele fez isso, ele sempre faz isso. E eu já estou ensinando há 20 anos e ele continua fazendo isso. E talvez você ainda não aprendeu o porquê que essa lição se repete a todo dia ou a toda semana na sua casa. Porque quando acontece isso, você é tomado de dor, de ódio, de raiva, de mágoa, de chateação. Porque quando menos percebemos, nós queremos ser razão. E nós esquecemos do coração. Chico Xavier diz que o lar é o altar sagrado. É o nosso laboratório. É o nosso hospital. É o termômetro de como nós estamos. É o termômetro que o cristão pode ter em relação à sua caminhada. Eu estou melhorando ou não? Pois é, mas as coisas estão ficando um pouquinho mais pesadas para mim. Então, você tem que torná-las mais leves, sendo um pouco melhor ainda. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 625, o Sr. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E nós já sabemos disso, que é Jesus. Mas sabemos em teoria. Mas quando precisamos abonar isso, quando nós precisamos confessar isso através das nossas ações, nós somos tomados de dificuldade. Essa pergunta é um incentivo para nossas respostas. Eu estou com um problema, com uma dificuldade, com impasse. Como é que eu resolvo? Aquela pessoa sempre faz isso comigo. Sempre faz isso comigo. Qual é a resposta que eu vou dar? Segue o seu modelo. Segue o seu guia. Não tem erro. Não tem erro. Não tem remorso. Não tem motivo para ter que perdoar depois. Segue o modelo. Isso diz respeito à nossa fé. Você acredita ou não acredita? Se você acredita, você tem que fazer, sem perceber o ganho agora inicial. Nós vimos pessoas amarguradas de tanta ira, de tanto ódio, de tanta reclamação. É uma vida. Tem um livrinho que é do Irmão X, que ele vai falar a história de Belarmino de Bicas, que vocês já ouviram. E que ele vai, espírito, a desencarnar mais novo, antes do tempo, e chega lá no mundo espiritual, e é considerado como suicida, e ele, o motivo do suicídio involuntário dele, foram as irritações. Algo próximo de 16 mil irritações. Aquela irritação do trânsito, da padaria, da pessoa que não nos serviu, da pessoa que chegou no balcão e não olhou para nós, do filho que me chateou. Eu fui viajar, estava de férias, e nós fomos numa lanchonete, e aí nós estávamos uns 5, 6 casais, e eu fui o segundo casal a fazer o pedido. Mas tinha muita gente naquele local. E daí veio o prato do primeiro, veio o prato do terceiro, do quarto, do quinto,
e não veio meu prato. E eu olho, daí porque você começa a mirar já, né? O que está acontecendo? Daí eu vi que foi atendido uma mesa que chegou depois de nós. E foi atendido outra mesa, e foi atendido outra mesa. Aí eu chamei o garçom, conversei, esperamos um pouquinho, o meu amigo pegou, o garçom passou, chamou o garçom, e todo mundo já tinha até comido. E eu sentado, daí eu peguei e me levantei para ir no balcão. Daí quando eu me levantei, a minha esposa disse, ih, levantou. Quando ela disse isso, eu já mudei o que eu ia fazer, o que eu ia falar. Porque ela me acordou. Entendeu? E levantou. Quem levantou? O homem velho ou o homem novo? Essa é a questão. Eu tinha todos os motivos, porque não dá da gente tirar a razão de determinados fatos. Agora, a forma que eu reajo a isso, aí eu fui lá no balcão falar com o senhor, fiquei esperando, tinha um monte de gente lá, tal. Daí ele disse, não, você não pediu. Eu falei, não, pedi. Não, não pediu. Eu falei, pedi, tá aqui o ticket. Daí ele disse, não, você pediu carne. Eu falei, não, pedi peixe. Não, é carne, não, é peixe. Aí eu dei o papel, ele fez a conta, não, é peixe. Daí ele disse, ah, já vou levar. Eu pedi, o senhor pode me dar aquele prato que tá ali, igual o meu, tá ali prontinho. Ah, não, vou te dar. E quando eu voltei para a mesa, eu voltei leve. Eu não me comprometi com um episódio simples, porque eu tinha tudo para levantar chateado, falar algumas coisas, como é que é? Vou falar as verdades. Mas quando eu voltei, e voltei melhor do que eu fui, eu fiquei pensando, poxa, tá cheio de gente ali, pessoal nos servindo, pessoal me servindo, pessoal lá no calor da cozinha, entendeu? Eu com possibilidade de estar aqui passeando, o alimento na minha mesa, nem tem alimento, tem tanto argumento. Então, pelo nosso processo evolutivo, talvez nós vamos passar por essas situações, não vai ser uma, são muitas. Mas cada vitória para o bem é motivo de alegria. É exemplo para as pessoas. É uma irritação a menos na minha contabilidade da vida. E aí, é interessante essa questão da crucificação, porque se comemora a Páscoa dentro do contexto da crucificação. Na verdade, os católicos tomaram a cruz como seu símbolo, mas a Páscoa já existia há muito tempo. Os povos pagãos já comemoravam a Páscoa. No judaísmo já se comemorava a Páscoa. E se comemorava a Páscoa no judaísmo por conta da libertação dos judeus do jugo egípcio dos mais de 400 anos de escravidão. Mas eu quero rapidamente contar para vocês porque é interessante o pano de fundo dessa história. Conta-se então que naquela época veio o anjo da morte e avisou para cada um dos judeus para que eles colocassem uma marca de sangue na sua porta, porque quando passasse o anjo da morte, o filho mais velho não morreria para as casas que tivesse pintada com o sangue do cordeiro. E a história conta que esse episódio foi um dos fatores que libertou, ou um dos fatores que contribuiu para a libertação, então, dos judeus. E eles, dali por diante, comemoravam e comemoram todos os anos a libertação deles. E Páscoa vem de Pêssas, ou seja, a passagem. Era o pulo do anjo. A casa que tinha marca de sangue, o anjo então pulava e o filho mais velho não morria. Por isso o termo de Páscoa, a passagem. E dali por diante, eles, em toda a época de comemoração da Páscoa deles, eles botavam um cordeirinho dentro da casa
E a família tratava o cordeirinho durante uma semana. E o cordeirinho se envolvia com a família, as crianças tinham afeto, começavam a gostar do cordeirinho e se acostumar com o cordeirinho. E quando chegava na sexta-feira, então, eles iam lá e acabavam, então, ceifando a vida do cordeirinho. O cristianismo tomou essa história porque, na visão deles, a crucificação, o calvário do Cristo, foi a doação do cordeiro, do sangue puro. Porque o Cristo veio e conviveu com os apóstolos. Ele ceava com os apóstolos. Ele dormia com os apóstolos. Ele ensinava os apóstolos. E depois de 33 anos, então, que as pessoas se acostumaram, que as pessoas começaram a amar, que as pessoas se habituaram com a presença do Cristo, então o Cristo é roubado daquele povo. E isso foi o motivo, então, da perda do cordeiro. Para os judeus, significa a libertação do cativeiro do Egito, para os cristãos, significa a ressurreição, e para os espíritas, é o ensino, é a libertação, é a renovação, é a resiliência, é a renúncia, é a resistência em relação à imortalidade. O Espiritismo não comemora a Páscoa, mas não podemos negar esse evento, que é um dos eventos grandiosos que aconteceram na humanidade. Só do período do Calvário até a crucificação, aconteceram inúmeras histórias. A negação de Pedro, a negação de Tomé, depois, quando Jesus veio e apareceu para Maria de Magdala, a negação dos discípulos que ficaram com medo e não acompanharam Jesus, o suicídio de Judas, e quantos outros foram acontecendo, e quantos outros foram acontecendo. E se nós trouxermos um pensamento para nós também estamos convivendo com Cristo em espírito. Nós estamos aprendendo com Ele. Nós estamos nos acostumando com Ele. E ao término dessa encarnação, dessa jornada, nós precisamos manter esse Cristo vivo. Porque essa simbologia de tirar a vida do Cordeiro foi naquela época. Mas nós não podemos hoje tirar o Cristo do nosso coração, tirar o Cristo dos nossos olhos, tirar o Cristo da nossa mão. Então, a cruz traz uma lição. Qual que é a lição da cruz? Força, resiliência, imortalidade. Por trás da cruz, pela frente da cruz é derrota. Por trás da cruz, o que é? É vitória. Por que, Cláudio, que é vitória? Porque nós estamos hoje aqui por causa da cruz, da vinda de Jesus, da trajetória de Jesus. O cristianismo iniciou quando? Depois da crucificação de Jesus. Então, a cruz traz isso, traz um peso enorme. É motivo de orgulho, de reflexão para nós, a cruz. E lá em Paulo, em Atos 9:10, ele fala: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo fez isso. Quanto Paulo deveria padecer pelo nome do quê? Do Cristo. E quanto nós podemos nos doar ou ceder pelo Cristo. Se não por nós, pelo Cristo. Porque é Ele que nós evocamos nos momentos de dificuldade. É Ele que nós convidamos para fazer que a nossa casa se transforme no lar. É Ele que nós chamamos quando tem alguém doente. É Ele que nós chamamos no momento de aflição. Então, para que nós possamos segui-lo, nós precisamos saber qual é o preço que nós temos que padecer, que ceder por Ele. E aí, Divaldo Franco tem uma psicografia lá, de Joana de Ângeli, que é o livro que ele vai dizer que nós precisamos agradecer quando?
quanto o bem nos chega, nós precisamos agradecer quando o mal nos chega, e nós precisamos agradecer o mal que é afastado de nós. Quase sempre nós ficamos analisando o bem que nos chega. Quase nunca nós não agradecemos quando chega o mal. Mas como é isso? Eu vou agradecer porque as coisas estão dando errada? Dentro do planejamento divino, dentro do nosso planejamento reencarnatório, nada na nossa reencarnação se perde. Nada se perde. É lógico que nós não vamos começar a orar e pedir: Senhor, traga mal para mim, Senhor, traga mal para mim. Mas quando ele chega, nós precisamos perceber o quanto isso nos faz crescer. Se isso não são as experiências que nós pedimos, talvez no passado, talvez em outras vidas, nós falhamos e nós pedimos: Senhor, eu não fui um bom marido, não fui carinhoso. Senhor, eu não fui uma esposa paciente. Senhor, eu não fui um filho educado e respeitoso. E agora ele nos coloca uma situação. A mesma coisa que acontece para alguém que vai, estuda, faz um teste, faz uma prova e não consegue a média, o que tem que fazer? Repete o ano de novo. Mas quando vem essas coisas para nós, pensa ter que suportar um marido que me testa a paciência todos os dias. Pensa ter que conviver com uma esposa que me tira do sério todos os dias, ou me provoca todos os dias. São as experiências que nós pedimos. Não que precisamos nos acostumar, mas nós precisamos entender o que nós estamos passando. E a grande maioria de nós acaba falhando nas coisas que mais precisamos, porque as coisas vêm à nossa direção. Você lembra daquele dia que você fala assim: meu Deus, parece que hoje tudo está errado, tudo está vindo na minha direção, parece que só eu existo porque todos os problemas vieram para mim. Quanto mal que já foi afastado pela proteção do nosso anjo guardião, pela proteção dos bons espíritos, dos espíritos simpáticos a nós, quanto mal foi afastado? Quanto mal foi afastado? Eu vou falar uma coisa simples para vocês, porque as coisas grandes, elas estão nas coisas simples. Eu fui fazer um omelete, ia 20 ovos. E eu comecei a quebrar os ovos, quebrar. Quando eu tinha quebrado 15 ovos, o 16º eu quebrei, não botei no potinho antes, né? Porque as mulheres sabem, né? Você quebra o ovo, bota no potinho antes. O que aconteceu? Botei o ovozinho estragado. O que acontece, gente? O que acontece? Estragou tudo. Você tem que tirar. Daí como é que a gente faz? O espírita: ô Senhor, obrigado, porque o Senhor mandou um ovo estragado para mim. Obrigado, Senhor, te agradeço por isso. Como é que a gente faz? Quando a gente menos percebe, já reclamou. Ah, não acredito, não ter dito. Meu Deus do céu, bem um ovo estragado. Aí tu quer culpar o granjeiro, tu quer ocupar o supermercado, quer ocupar até a galinha, coitada. O ovo chegou estragado. São coisas pequenas, gente. E nós vamos nos perdendo. Então, a gente não está falando do mal que nos assola e destrói a nossa vida. Nós estamos falando da sutileza das coisas. Eu poderia fazer uma brincadeira. Meu Deus do céu, olha só, um ovinho estragado. Não tem problema, vamos começar de novo. Deus me deu uma semana de trabalho, recebi o meu salário, trabalhei de forma honesta, está ali, tenho um dinheirinho, vou lá, comprei o ovo novo, comece tudo de novo. Aprendi agora. Aprendi. Final de semana eu fiz um ovinho, botei um potinho no lado, quebra ali, bota aqui, quebra ali, bota aqui, quebra ali, bota aqui.
mas é mais demorado, é mais chatinho, não é isso? E aí nós queremos simplificar as coisas, nós não queremos demorado e chatinho. Nós queremos simplificar as coisas. Nós queremos mais rápido, porque o mundo é rápido, o pensamento é rápido, e às vezes quem bota o ovo estragado somos nós, porque nós queremos as coisas rápidas. Nós não percebemos isso. Então, vamos cuidar com isso. Gandhi, que não era cristão, mas ele disse que se todos os livros do mundo se perdessem e sobrasse só o Sermão da Montanha, já bastaria em termos de conhecimento para o mundo. Ele vai ter uma experiência, então, quando a Índia era oprimida pelos ingleses e os indianos não podiam andar na calçada, eles tinham que andar pela rua. Mas Gandhi vinha na calçada. E em um dado momento, quando ele vinha, um soldado pegou, pediu para que ele saísse e fosse para a rua. E ele não saiu, voltou. E esse soldado pegou e bateu nele forte. E ele voltou de novo para a calçada e bateu mais forte ainda. E quando ele estava caído no chão, o soldado ainda falou: se você tivesse honra e se você tivesse coragem, você se levantava. E aí, vamos ver o que Gandhi disse. Eu aprendi isso com o mestre que você carrega no peito. A não reagir. A não reclamar. Ele saiu da calçada. Mas ele não renegou o soldado. Porque ele pediu na hora que Jesus abençoasse o soldado. Porque o que o soldado carregava no peito? Um crucifixo com a imagem de Jesus. E essa é uma história que nos motiva a buscar conhecer o mestre que nós carregamos no peito. Não é esse Jesus superficial que a gente fala. E às vezes vejo as pessoas falando, parece que Jesus é um amigo de mesinha de padaria, né? Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá. É muito grande esse ser. É muito especial. Ele tem muito a nos ensinar. Ele tem um remédio para nossas dores, ele tem um remédio para os nossos problemas, ele tem um remédio para nossas aflições, ele tem um conforto, ele tem um consolo. Porque o corpo que fica sem água, mais de 3 dias, ele começa a perecer. Sem alimento, mais de 1 semana, começa a perecer. E a fome mata o corpo da matéria. Mas Jesus não veio só para alimentar a matéria. Ele veio para alimentar o espírito. Eu sou a água da vida e ele pode tirar a nossa sede. Eu sou o sol da terra. Ele pode tirar qualquer escuridão de tormenta que tivermos passando. Eu sou a luz do mundo. Isso basta para nós. Quem é esse que nós carregamos? Quem é esse Jesus? Que ser esse? Eu quero conhecer mais. Eu quero viver ele. Eu quero que ele me dê oportunidade de poder exemplificar ele através dos meus atos. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem: aquele é cristão, aquele espírita, aquele fala de Jesus, ele pode não acertar sempre, mas ele se esforça para acertar sempre. E aqui, para encerrar já o nosso papo, de que lado da cruz você está? E essa é uma pergunta que eu gostaria que cada um de nós respondesse no seu íntimo. Nós estamos vendo o lado da frente, nós estamos no lado da frente, onde nós vimos injustiça, onde nós somos muitas vezes julgados, onde nós somos traídos, onde nós somos amaldiçoados, onde nós somos esquecidos, onde nós somos apedrejados, porque isso acontece conosco. Quantas vezes na nossa jornada, você quer ver, você diz assim: meu Deus, todo mundo podia me fazer isso, mas o João me traiu, ô meu irmão, ô minha irmã, é a amiga que eu mais queria, parece que aquilo abre um buraco dentro de nós. Essas coisas passam por nós.
Quando Cristo convida para que nós carreguemos a nossa cruz, qual o lado que nós queremos ficar? Na frente, que você só vê desilusão, só vê perda, só vê traição, só vê ódio, só vê o mal, só vê o sangue, só vê a injustiça? Ou você quer ficar no lado de trás, onde tem os benefícios? Porque no lado de trás tem a vitória. Tem uma vitória ganha do Cristo. No lado de trás tem o perdão, tem o amor, tem a misericórdia. No lado de trás tem a imortalidade, porque nós somos só de passagem. No lado de trás tem a fé. No lado de trás é a alegria. É a alegria de ter cumprido uma tarefa. Então, quando nós falamos do nascimento à manjedoura, da manjedoura ao Calvário, do Calvário à cruz, é porque a nossa vida também representa isso. Quantas vezes? Talvez muitos de nós não nasceu lá numa estrebaria, mas nós nascemos em condições difíceis, de família, de alimento, de comida, de roupa. Estudamos em colégio simples, passamos dificuldade no trabalho, ficamos doentes. Então a nossa história se assemelha com isso, porque o Cristo não viria aqui por nada. E ele não faria algo do qual nós podemos também fazer. Então, se você contar a sua história como um pequeno Cristo, talvez você está crucificado achando que está todo mundo contra você, o mundo contra você, a família contra você, todo mundo se traiu e você tem motivo nem para não viver mais, porque essa vida só tem problema. Mas ele renasceu para mostrar a imortalidade. Ele se tornou gigante, porque ele é o Cristo. De que lado da cruz eu quero estar? É no lado bom. É no lado bom. É no lado de luz. Então, a cada um de nós, antes de chegar na última telinha, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, muito rapidinho, já estou encerrando. Olha só, o que nós temos aqui? Judas, soldados, o Sinédrio, Pilatos, julgamento, soldados, crucificação, cruz, 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 cruz e cruz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem foi o algoz aqui? Vou fazer outra pergunta para vocês. Quem foi a vítima? Quem foi a vítima? Dentro do amor de Jesus e da grandeza dele, ele não foi algoz, certo? E dentro da grandeza da missão dele, que ele preparou a missão, ele não foi vítima. Que uma missão dessa gigantesca, que traz luz, que faz com que a Terra saísse das trevas e voltasse para a luz, ele não foi vítima, porque ele cumpriu a missão dele, que era trazer o amor, erradicar o amor, através do exemplo puro vivido. Quem foram as vítimas? Quem foi a vítima? É o Cristo crucificado ou o soldado que lança uma lança no corpo dele? Quem foi a vítima? É ele que é o anjo puro ou é quem julgou? Hã? Quem são as vítimas? São as vítimas do ódio. São as vítimas da violência. São as vítimas da ignorância. São as vítimas das trevas. São as vítimas deles mesmos. Olha o que cada um desses personagens se comprometeram pelos atos deles. E o que eu queria trazer para vocês é que nós
não devemos e nem poderíamos nos colocar na condição de vítima. Vítima é quem pecou, vítima é quem feriu, vítima é quem errou. Ele que está comprometido com a lei. Então o nosso olhar vai sempre para quem? Para o agressor. O agressor é um miserável. Porque não conhece Cristo. E nós conhecemos. Vamos enxergar as vítimas, que algumas vezes somos nós. Vamos enxergar as vítimas. Vamos ter compaixão. Porque Jesus é tomado de compaixão. Por quê? Porque ele via todos como vítimas. E ele veio para eles também. Para servir de exemplo. Porque muitos daqueles que o perseguiram, depois falam e trabalham para ele. Paulo não perseguiu Jesus? E não foi o maior disseminador do cristianismo? Vamos lá. Então, agora, posso ler junto com vocês? Vamos lá? Eu gostaria que vocês lessem, que é para depois eu não reclamar do peso. Se alguém que... Deve-se a si mesmo, e toque cada dia sua cruz, e siga. Muito obrigado. Deus abençoe. Que nós tenhamos força realmente para carregar a nossa cruz. Muito obrigado.